Como aprender rápido e superar a timidez para brilhar, falando diante de qualquer público, diante de qualquer palco. Quando eu falo a palavra palco, pode ser literalmente um palco de uma convenção, um palco de um teatro, o palco de um congresso que você vai participar, ou pode ser o palco do digital. Um story, uma live, um vídeo, pode ser um palco corporativo, uma reunião, não importa. O que eu vou trazer para você é pautado pela psicologia e pela neurociência e aplicado por milhares de pessoas que também superaram esse mesmo medo, essa mesma timidez. Você já se viu tremendo diante de uma situação onde você precisava falar em público? E quando eu digo tremendo, pode ser literalmente tremendo porque as mãos ficam trêmulas, ou tremendo interiormente, aquela barriga gelada, aquelas borboletas, aquele frio na barriga, as mãos suadas e geladas, coração acelerado. Já passou por isso? Eu mesma já passei por isso muitas vezes da minha vida. Quando eu era adolescente, eu participava de um grupo de jovens e eu via aqueles jovens lá na frente pregando, cantando, e eu sentia uma vontade gigantesca de também fazer aquilo, de também ser canal de transformação na vida das pessoas. Mas eu dizia pra mim mesma, eu não sou boa o suficiente pra fazer isso. Se liga, Gislene Izquierdo, fica aí no seu lugar. E essas frases que eu dizia pra mim mesma me impedia de viver aquilo que eu sentia dentro do meu coração. E eu vou trazer aqui pra você exemplos práticos de como você pode se destravar, vencer a timidez e aprender a dar esse primeiro passo para levar a sua mensagem. E quando eu conto esse trecho da minha história, aqui já tem uma resposta, que é você prestar atenção no padrão de pensamentos que se repetem na sua mente. Eu sempre falo para os meus alunos do treinamento efeitual que um pensamento gera um sentimento. Esse sentimento interfere nos seus comportamentos e são os seus comportamentos que conduzem ao resultado. Então você precisa estar atento a quais são esses padrões de pensamentos que geram em você essa timidez, que geram em você esse medo, esse receio de se expor. Hoje, mas e o coração acelerado, a boca seca, as mãos geladas? Aonde que está isso? O pensamento que dispara em você um sentimento, aqui no meio nós temos todo um conjunto de respondentes emocionais. Branco, por exemplo, é um respondente emocional e você não controla, mas você controla os seus pensamentos. Então, como diz na Bíblia, vigiai os vossos pensamentos. Quando uma pessoa sente-se extremamente tímida, ela começa a gaguejar, ela tem dificuldade de expressar suas ideias, o seu raciocínio, aquilo que para ela super domina, ela sabe aquilo de cor e salteado, mas diante dessa situação, diante da timidez, ela trava, ela gagueja, ela não consegue se expressar e aí ela começa a perder oportunidades incríveis para a vida dela. Você conhece alguém que já passou por isso? Ou está passando por isso, perdendo oportunidades incríveis por não conseguir se expressar, por ter dificuldade de se expressar? Eu passei para você a primeira orientação para você controlar os seus pensamentos que vão te ajudar nisso. Agora eu vou te ensinar uma segunda técnica para você dominar as suas emoções e ter um impacto super positivo na sua audiência, que é a sua linguagem corporal. Se você entra para falar diante de um público e você começa a retorcer as suas mãos, só vai intensificar a ansiedade. Se você entra para falar diante de um público e você fica com as mãos no bolso, ou as mãos para trás, ou com os braços cruzados, isso vai impactar ainda mais, gerando ansiedade, nervosismo, tensão. Se você entra para falar em público e você desembesta a falar muito rápido, não porque o seu cérebro organiza as informações muito rápido, mas porque você quer se livrar daquela situação, isso só vai intensificar a sua ansiedade, o seu nervosismo. Se quando você entra para falar diante de um público, você está com o seu tronco curvado e você está com o seu corpo apoiado numa perna só, isso passa amadorismo na sua imagem, gera mais nervosismo e gera mais ansiedade para você. Por que que isso acontece? Porque você vai perceber que a audiência está desconectada, você vai perceber que a audiência está no celular, não está prestando atenção em você. Então o que é que você vai fazer? Dominar os seus pensamentos e dominar a sua comunicação não verbal, toda a sua expressividade corporal. Tronco aberto, não é empinado, mas tronco aberto, braços soltos, gestos enfáticos quando você for falar. Obviamente que junto com tudo isso, você precisa construir um discurso muito bem feito, saber linkar um ponto no outro. Tem vídeo sobre isso no canal, vou pôr um card aqui como um vídeo sugerido para você
permanecer nessa jornada de se desenvolver e, como eu digo para os meus alunos, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. E sabe que falando sobre isso, eu lembrei a história de um cliente meu de mentoria que aplica o método efeitual na sua comunicação e que ele não tinha mais medo de falar em público, ele já tinha superado todo esse receio de se expressar. Uma pessoa com um conhecimento riquíssimo, mas na hora de falar diante de um público, ele não tinha, por exemplo, a melhor performance corporal. Ele andava enquanto ele falava, por exemplo, num evento presencial, e ele andava falando, olhando para baixo e não olhando para a audiência. Não conseguia gerar conexão através da sua postura e do seu olhar. Quando fazia uma live ou dava uma aula online, mesmo que gravada, ele tendia a olhar para baixo e não a olhar nos olhos da câmera. O que nós fizemos dentro desse processo de mentoria? Aplicando o método efeitual, trabalhamos todo o padrão de pensamento dele, toda a postura, a comunicação não verbal dele, ou seja, aquilo que vai além das palavras, e ajustamos ainda mais a sua narrativa. Sabe o que aconteceu? A audiência fica babando, prestando atenção nele do início ao fim. Isso em lives, vídeos, palestras, treinamentos gravados e também em entrevistas e em podcasts. Vou pôr aqui para você um trecho de uma palestra para você perceber. Não é muito comum eu me comunicar em vídeo, prefiro fazer em texto. E aí, vamos bater um papo, meu filho? Vamos falar sobre qualquer coisa. Pra quem não sabe, eu tô me acostumando ainda com a ferramenta. Que barulho de agora. Talvez exista alguém que esteja vendo esse vídeo agora e que precisaria ouvir isso que eu vou falar agora. Se não fosse essa mulher, eu não tava falando aqui. Em 3 meses ela me transformou. Se você não defender a sua confiança, você vai acordar um dia e falar assim: quer saber, f***, eu desisto. Todas as pessoas covardes tentarão desincentivar você. Fala que existe alguma coisa no coração do empreendedor que faz ele ignorar estatísticas, cálculos, probabilidades, que faz ele apostar nesse sonho. E quando eu lia isso, eu falava: caramba, é verdade. Aquela frase clássica que eu ouvi de uma pessoa da minha família: Ícaro, quem você pensa que é para ter todos esses sonhos? Quem vai pagar para te ouvir? E a mensagem que eu queria trazer para vocês é que o que mais vale a pena se nós fizermos o resultado de todo o nosso trabalho, motivos para viver uma vida digna, o melhor casamento possível, tratar da melhor maneira nossos filhos, sermos os pais que nós talvez não tivemos, quebrar os ciclos. Eu não acredito que tem tanta gente aqui a essa hora da noite para me ouvir. Percebeu esse domínio? Percebeu as pessoas se emocionando? Viu o impacto que isso gera? Do mesmo jeito que esse meu aluno, o Ícaro de Carvalho, teve esse resultado, você também pode. Chegou a hora de você se libertar de tudo isso e arrasar levando a sua mensagem. Aqui, inclusive, eu vou deixar mais conteúdos para você continuar o seu desenvolvimento. Não é inscrito aqui ainda? Seja bem-vindo. Psicologia e neurociência para você arrasar na sua comunicação. Já se inscreva, toca no sininho para receber as notificações. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!